Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre uma exposição que eu fui ver na Tate Gallery, aqui em Londres, semana passada. E eu fiz uns vídeos lá, mas como eu não podia falar muito na galeria, eu vou meio que fazer esse vídeo aqui e explicando o que eu tô vendo, porque às vezes tem a minha voz, mas está um pouco baixa. Então eu vou ver se eu combino as duas coisas, porque também, vendo o que eu vi, não tinha muito tempo de eu, digamos, digerir o que eu estava vendo. Eu ia ver uma exposição de uma artista chamada Sarah Lucas lá, mas eu dei azar porque a exposição estava em outra galeria e ela ia acabar no dia seguinte. Então acabei vendo a exposição desse artista chamado Philip Guston, que eu não conhecia, mas deve ser um cara bem conhecido, porque tinha lá, tipo, quase um andar inteiro dedicado a esse cara. Então, primeiro eu tô mostrando aqui pra vocês, como vocês estão vendo, eu saí do metrô e tinha uma exposição não, eu saí do metrô e tinha uma manifestação em prol da Palestina, por causa de toda essa muvuca que tá rolando no Oriente Médio, né? Saí do metrô, vocês estão vendo aí, pessoal, agora todo sábado eles estão fazendo isso aqui, porque eles querem que o governo israelense cesse fogo na Palestina. Então todo sábado até o governo britânico, eu não sei o que eles querem, que o governo britânico obrigue o Bibi Netanyahu a parar com o bombardeio, pode ser isso, enfim. Saindo desse museu, da estação chamada City Thameslink, eu queria virar à direita ali e você vê que estava meio difícil, assim, não tinha como fazer isso. Mas eu continuei nessa... Vamos ver se eu abro outro vídeo aqui. Então, aqui eu consegui entrar um pouco, continuar passando pela rua. E todo esse povo, acho que eles tinham vindo do lado da Ponte do Milênio, que é para onde eu estava indo, que é o que vai me levar para a Tate Gallery. Então todo esse povo estava indo em direção à cidade, ao centro propriamente disso. Acho que eles iriam terminar na Praça Trafalgar, que é bem ao lado do National Gallery. Aqui continuando, aqui eu tô andando em direção àquilo ali na distância que vocês veem. Não aqui, porque agora eu virei pro rio. Esse é o rio Tamisa. Ali na distância com essa torre alta é a Tate Gallery, que eu não sei se eu vou ver se eu deixo o som. Se eu não conseguir me ouvir, eu tô falando aqui desse edifício chamado Shard, que se chama o Estilhaço, que é um prédio famoso aqui. Mas eu tô falando, a gente prefere o Estilhaço ou vocês prefeririam a Catedral de São Paulo, que está do lado de lá, ali a cúpula da Catedral de São Paulo, ou o Estilhaço? Eu prefiro a Catedral de São Paulo. Enfim, agora eu tô falando da Tate Gallery, Tate Modern, na verdade, que esse prédio foi construído em 1947 para ser um centro de eletricidade, para prover eletricidade para o sul de Londres, eu acho. Mas entrou em desuso e quase que foi demolida. Daí teve um abaixo-assinado para recuperar o prédio, etc. E entre 95 e 2000, eles fizeram uma licitação pública e reformaram o prédio inteiro para virar a galeria de arte moderna, Tate Modern. As Tates, tem 3 Tates, tem a Tate Modern, que é essa aqui, tem a Tate Britain, que fica do outro lado, no oeste da cidade, mais para o centro, ou seja, se você olha à direita do vídeo, no rio, é para o lado de lá, que tem a arte mais, digamos, que eu acho mais interessante, começando em 1500, por exemplo. Só arte britânica, né? Daí aqui eu tô andando, vou chegar lá, a Ponte do Milênio, que estava fechada por um tempo, na verdade, essa ponte.
e porque, não sei, tinha uns problemas de estrutura e cortou o acesso à Tate Modern desse jeito. Na verdade, você pode chegar numa estação chamada Blackfriars, os Frades Negros, que é assim 3 minutos de caminhada de lá, que é uma estação muito legal, uma estação nova. Vou ver se eu mostro depois um vídeo que eu fiz lá, que você vê os dois lados do rio das plataformas dos trens. É muito, muito legal. Então vamos para o próximo vídeo. Pessoal, faz muito tempo que eu não venho nessa galeria, mas eu já vi que ela está invadida por um pessoal descoladinho. Esse tem grupo que chama Guerrilla Girls, que eles são ativista descolado. Eu tenho alergia ativista, eu sou uma desativista. Então veja só o que tem ali, tá escrito assim, peraí. Se você excluir mulheres, elas vão ficar com ressentimento. Daí tudo que tem nessa loja tem a ver com poder feminino, as vantagens de ser uma mulher artista. Quando racismo e sexismo não estão mais na moda, quanto vai valer a sua coleção de arte? Olha só o papo desse pessoal. Ou seja, vai valer zero, porque só tem racismo e sexismo nos quadros, né? Na arte clássica e contemporânea. O que mais tem aqui que eu posso mostrar? De repente eu volto aqui mais tarde, se eles me deixarem. Aqui, elas falam assim: nós não fazemos arte cara para colecionadores ricos, nós fazemos arte barata, que todo mundo pode ter essa arte. Quer dizer, e daí, né? Se a arte é uma bosta, não interessa. Enfim, deixa eu ir lá para dentro da exposição que eu vou mostrar mais. Vamos ver aqui outro vídeo das Guerrilla Girls. Aliás, eu vou te mostrar o que elas falam sobre elas mesmas. É assim, elas falam assim: Guerrilla Girls é assim, meninas da guerrilha ou garotas da guerrilha, só que guerrilha pode ter um trocadilho com gorila também. Em inglês só a mesma coisa, guerrilla, guerrilla. Então diz assim, esse display aqui mostra o trabalho da coletivo anônimo feminista, que usam textos e frases ousadas para expor a injustiça no mundo artístico e além do mundo artístico. Então elas falam: The Guerrilla Girls, as Guerrilla Girls, são um grupo ativista formado de mulheres artistas e profissionais de arte. Se formaram em 1985 em resposta a uma exposição no Museu de Arte Moderna em Nova York, cujos artistas eram 169 e só tinha 13 mulheres. Durante a noite, elas colocaram um monte de filipetas no Sorro, que é bem no centro de Manhattan, colocando estatísticas que expõem a discriminação de gênero nos museus e nas galerias de arte. Elas escondem as suas identidades por trás de máscaras de gorila e têm assim pseudônimos. Usam pseudônimos baseados em mulheres artistas e escritoras tipo Katja Kollwitz, que eu não sei quem é essa artista, Frida Kahlo, que é a famosíssima comunista, e Gertrude Stein. Hoje o grupo continua a revelar o racismo, sexismo e homofobia que permanecem na arte e na sociedade. Elas são conhecidas por posters tipo filipetas, essa coisa meio que uma arte, tipo arte soviética dos anos 20. Acho que é meio assim, a irmã espiritual da arte soviética de 1920. Se bem não na estética, mas no espírito, eu diria. São conhecidas por posters com dizeres que pingam de inteligência e sarcasmo, e elas, como é que se diz, elas confrontam as instituições europeias e americanas pelas suas ações, ou seja,
teoricamente, se presume que são as ações contra as mulheres ou em favor da discriminação. Este senso de humor seco, com cores berrantes e amarelos, contrasta com a história de desigualdade horrível que está sendo contada. Usando, digamos, estatísticas bem diretas e perguntas, é uma pergunta teórica, né? Perguntas teóricas, os fatos falam por eles mesmos. A arte nesta sala, depois eu mostro o vídeo que eu fiz lá na sala, a arte que está nessa sala mostra as maneiras diferentes nos quais as Guerrilla Girls, as garotas guerrilha, jogam e brincam e provocam a indústria dos museus. Então, tanto assim como filipetas, o grupo também faz stickers, né, adesivos, história em quadrinho, coisa para criança, como parte da sua agenda, do seu plano, né, um plano horroroso, para ser, diz aqui elas, a consciência do mundo das artes. Engraçado que, eu vou mostrar deixa eu ver cadê o vídeo aqui que eu fiz. Olha só o vídeo, elas têm uma sala inteira na Tate e não é exposição itinerante, é uma exposição permanente. Então, tudo isso elas que fizeram. Então, veja só como elas são injustiçadas, né? Como elas são... não dão oportunidade para essas pobres mulheres artistas. Que coisa horrorosa, né? Enfim, a Tate Gallery, ela caiu muito na minha estimativa. Eu tava vendo porque eu sou membro da Tate, então eu tenho um cartãozinho, eu pago por ano para ver as exposições que eles têm lá. Eu lembro de umas exposições animais que eles fizeram lá, muito legais. Mas agora parece que só tem ativismo. Eu não entendo, assim... Eu acho que é uma coisa que todas as instituições de arte estão tomadas por esse povo chato. É um povo muito chato. Eu vou falar um pouco sobre a exposição do Guston agora, porque eu não... Como eu já falei, eu não conheço o trabalho dele. Mas eu me informei um pouco e vendo o trabalho dele, eu vi que é um outro cara que é um chato também. Se bem que a chatice dele talvez seja um pouco de exagero da minha parte chamar ele de chato, porque pelo menos ele era condizente com a época que ele na qual ele estava inserido. Ele começou a criar nos anos 30, então ele passou por um período histórico muito complicado, até os anos 70, 80, acho que ele morreu no final dos anos 80, não sei. Então, enfim, vamos lá, a exposição dele eu falo mais sobre isso. Bom, vamos lá, estamos entrando aqui na exposição do Philippe Guston. Deixa eu ver aqui. Então essa é a entrada da exposição. Eu meio que entrei, depois eu voltei para o começo, que eu não estava muito entendendo, digamos, a cronologia de onde que ele começou, ou seja, as primeiras obras que ele fez, e depois as coisas mais, digamos, recentes, né, ou perto da época que ele morreu. Então esse quadro aí, acho que parece que é o único quadro, não, o primeiro quadro que ele fez, ou um dos primeiros que ele fez, que eu acho que tem a ver, sei lá, eu não acho que tem a ver um pouco com esse tema famosíssimo na arte sobre a Madonna e a criança, né? Eu não acho que se fosse Madonna e criança, porque ele era judeu, ele chamava Philip Goldstein, e ele mudou para Guston, porque na época tinha muito antissemitismo, né? Então, vamos ver. Eu vou mostrar um filminho aqui, que é a primeira parte, né, da sala. Então acho que eles começam a mostrar uma coisa que é um pouco mais
mais pra frente da obra dele. Você vê que tinha muita gente, não dava muito pra ver muita coisa muito bem. Eu tô meio dando uma passada rápida aqui nesse negócio aqui, porque não me interessou tanto, assim, não achei muito interessante o que eu tava vendo lá. Fora que tinha muita gente, então eu tinha que, sabe, chegar com o telefone. Então dá pra ver que é uma coisa, digamos, datada, né? Porque tá entre a década de 30 e a década de 40. Daí esse pôster aí diz assim: gostaria de pensar que uma gravura está concluída quando ela parece velha e não nova, como se as formas dela tivessem vivido um longo tempo em você. É o observador e não o criador que tem fome do novo. O novo pode se cuidar sozinho. Então, sei lá, acho que era um cara um pouco deprimido, né? Não sei. Digamos, não é uma pessoa que se contenta em criar, na criação por si. A impressão que eu tenho desse cara é que ele ficou a vida inteira elucubrando sobre por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Não digo talvez a vida inteira seja exagero, mas pelo que eu vi, pelo que os cartazes diziam, tinha muito esse tipo de diálogo interno na cabeça desse cara. Daí eu vi essa pintura aqui que eu achei interessante, parece um pouco com a Anita Reh, que é uma pintora alemã muito legal, que eu vou ver se eu mostro depois algumas coisas dela aqui. Esse quadro aqui eu achei bem interessante, que parece um pouco um fisheye lens, olho de peixe, né? Que nem aquele quadro renascentista do Van Eyck, do casamento do Giovanni Arnolfini. Inclusive essa coisa do lado falou isso aí. Chama Bombardeio. É Guernica, na verdade. Que Guernica, esse bombardeio, também foi retratado pelo Picasso naquela coisa, nesse mural famoso que ele fez. Aliás, na época tinha muito muralismo rolando. Eu não sei por quê, mas os artistas na época faziam muito esse negócio de muralismo. Era uma coisa meio da moda, né? Então vamos para o próximo vídeo. Bom, pessoal, continuando aqui, tem um trechinho bem curto aqui sobre Tinha um filme passando numa parede, que vocês estão vendo agora, era o Gueston fez uma época muitos murais para instituições, tipo universidades. Ele fez um mural no México. Ele era contemporâneo, eu acho que passou um tempo com o Diego Rivera, que era o maior muralista mexicano. E como vocês podem ver, me parece que era um mural contra tudo. Era antifascista, anti-religião. Tá vendo? Tem um crucifixo de cabeça para baixo, que aliás isso é uma coisa meio, digamos, satanista, né? Mas enfim, deixa pra lá. Daí tem acho que tem uma suástica sendo esmagada embaixo. Tem uma mulher amarrada numa coluna. Então era tudo a ver assim, como os murais eram um protesto contra tudo que era interpretado como, digamos, uma tirania, né? Isso deve ter sido entre final da década de 30, começo da década de 40, né? Daí essa outra sala aqui também, acho que vocês estão vendo que o estilo dele começa a mudar um pouco. Fica menos figurativo e mais abstrato. Então nessa parte da abstração aqui ele fala assim: a explicação que ele dá para guinada, para o abstrato, é o seguinte: ele fala assim, comecei a achar que eu podia aprender de verdade ao perder muito do que eu sabia.
Então é uma afirmação, na minha opinião, um pouco críptica, porque se você observa esses quadros, a minha opinião pessoal é que arte abstrata geralmente não me interessa, é muito raro eu me interessar por arte abstrata ou conceitual ou algo assim. Mas na época, para ele falava assim, as formas que eu queria fazer não podiam tomar a forma de coisas e figuras. Inclusive tem nessa pintura dele, que está mais pro abstrato, tem uma explicação que ele dá, que é o seguinte: esta pintura marcou um breakthrough significativo, assim, uma nova era significativa para Gustav, não só em termos do seu estilo abstrato, mas também o seu método de pintura. Trabalhando com mais espontaneidade, Gustav criou esse quadro em 2 horas durante uma sessão simples. Diz ele: me forcei a pintar o quadro inteiro sem sequer ir para trás e olhar o que eu estava fazendo. Eu estava ansioso para romper com todos os meus hábitos de construção do que eu faço. Foi uma descoberta significativa para mim. Descobri que, seja lá o que eu fizesse, haveria uma estrutura. Então, se você olhar novamente para este quadro, ele chama isso de estrutura. Bom, digamos que você poderia até dizer que tem uma estrutura ali, mas não está claro para mim o que ele ganhou com isso. Se você comparar esse quadro com aquele de Olhos de Peixe, ou mesmo o primeiro quadro dele da mulher com a criança, me parece como se fosse assim um desregramento dos sentidos. Isso quem falou uma vez foi o Arthur Rimbaud, um poeta simbolista francês do final do século XIX, que era o jovem Arthur Rimbaud, que participou de um escândalo na época que ele começou a namorar um outro poeta chamado Paul Valéry. Verlaine, perdão. Começou a namorar esse outro poeta, Paul Verlaine, que era casado. Então houve um certo escândalo em Paris na época. E o Rimbaud falava que foi uma carta dele que ele escreveu para um professor antigo, que ele queria provocar um desregramento dos sentidos. E olhando esse quadro do Gustav, me parece que o que o Gustav provocou aqui foi um certo desregramento dos sentidos dele. Agora, ele acha isso uma coisa positiva. Eu não me advém nada de olhar essa pintura. Não me diz nada. Então, talvez para vocês diga, mas para mim não. Então, vamos passar para outra sala, que acho que tem uma hora que um pouco mais tarde, dentro do cronograma, assim, da linha de tempo dele, que ele sai disso e ele encontra uma fase um pouco mais interessante, na minha opinião. Vamos lá. Então aqui a gente está entrando numa sala que também não me interessou muito. Parece que para mim ele estava assim, o que eu faço agora? Vou fazer essas coisas aqui, umas coisas um pouco infantis, né? Infantis. Tem uma abstração meio impertinente, na minha opinião. Na verdade, eu conheço muita gente que trabalha desse modo no Brasil. Eu conheço artistas que fazem esse tipo de trabalho e para mim não me provoca absolutamente nada. Então, pois é, né? Então aqui a gente está entrando numa sala que ele fala assim, que tipo de homem eu sou? Isso foi numa época no final dos anos 60,
que estava acontecendo muita coisa. Então eu já vi aqui que ele era ativista contra racismo, sexismo, ele se daria bem com as Guerrilla Girls. Aí é um autorretrato dele. Daí aqui ele fala assim que enquanto estava rolando a guerra do Vietnã, ele ficava se perguntando, mas enquanto está rolando tudo isso no mundo, como é que eu posso ir no meu estúdio e colocar um pouco de vermelho numa tela, do lado do azul? O que isso importa? Qual a importância disso? Obviamente falando que não era nenhuma importância ao lado do que estava acontecendo no Vietnã. Na verdade, eu acho que era uma situação dos tempos em que ele viveu, que estava tendo muita coisa, assim, politicamente, socialmente. Então não é de se espantar que ele tivesse sentido isso. Eu faço um certo pouco caso disso, porque hoje em dia isso me irrita muito, porque só tem isso. As pessoas só falam isso, só tem ativista em todo lugar, coisa da Palestina, no meio de Londres. O que Londres tem a ver com a Palestina? Bom, Londres já teve muito a ver com a Palestina, porque eles eram a força colonizadora na Palestina, quer dizer, na época, bom, obviamente não se chamava Israel. Se você não citar a Bíblia, então, se a gente citar só os últimos 100, 150 anos, aquele lugar era o Mandado Britânico da Palestina, que era gerenciado pelo Império Britânico e pelo Exército Britânico. Aliás, meu sogro, que tem 101 anos, ele estava lá nessa época. Então, a Palestina tem a ver com os britânicos, mas agora não tem. É um país, digamos, independente, tem o seu próprio governo, eles são mais conectados com os Estados Unidos do que com a Inglaterra no momento. Tudo bem que a Inglaterra tem uma culpa do cartório pelo que está acontecendo, mas o fato de você parar o trânsito em Londres todo santo sábado, com esse povo chato, marchando, se eles acham que eles vão conseguir alguma coisa para parar o bombardeio de Gaza, eu ficaria muito admirada se isso acontecesse. Eu falo isso porque antes da guerra do Iraque, em 2003, acho que foi a primeira e a última vez que eu fui numa manifestação popular, tinha 1 milhão de pessoas nas ruas de Londres pedindo para o governo não bombardear o Iraque, para não começar uma guerra no Iraque, porque não tinha o menor sentido, não adiantou nada. Então eu sou um pouco cínica em relação a isso. Talvez porque eu seja mais velha agora, eu não tenho essa inocência da minha juventude. Mas enfim, começando aqui esse outro vídeo, então você vê que essas telas dele é a mesma pessoa, veja só como o estilo é diferente. Eu acho essas telas mais divertidas, porque eu notei um senso de humor nessas obras. Não que eu compraria um quadro desses, não é assim, não gosto tanto assim. Mas nessa época ele, esse quadro aqui, ele começou a fazer, como eram famosos quadros com aqueles encapados do Ku Klux Klan, aqueles caras com aquele capuz branco, né? Então o jeito que ele achou de, sabe, falar contra Ku Klux Klan é fazer esses retratos meio que tirando um sarro dos caras da Ku Klux Klan. Tem um cara da Ku Klux Klan pintando um autorretrato e fumando um cigarro. Tem um pessoal também fumando um cigarro, um cara meio pensativo. Então, eu acho que é, digamos, pintura de protesto, né? Um protesto, assim, light, digamos. Eu acho que a intenção dele era uma coisa mais... bom, não digamos brincalhona, porque não é um tema que é engraçado, né? Mas se você quer trazer uma certa leveza a um assunto para que a conversa sobre isso seja mais fácil, eu acho que é uma coisa interessante que ele fez aí. Daí a outra sala que tinha era uma mais no final das obras dele. Tem esse quadro com, acho que é ele dormindo, e você dá para ver que
tinha uma instalação. Eu tô falando alguma coisa nesse vídeo, não sei se dá pra escutar. Mas você vê que é uma coisa mais deprimente, ó, uma coisa mais depressiva. Tem um soundscape aí, tem uma pessoa, uma DJ que foi escolhida para tocar uma música na sala com essas obras dele. E que parece que ele também teve parcerias com músicos em Nova York fazendo exatamente isso. Daí tinha uns quadros assim, ele aí numa cama. Que, assim, eu não amo isso. Realmente não faz o meu gênero esses quadros dele. Eu diria que os primeiros são mais, que eu acho mais interessantes. Esse quadro aqui é ele com a esposa dele, que era uma poetisa e uma artista. E esse quadro foi feito em 1977. E a esposa dele tinha tido um derrame e ele meio que estava tendo que cuidar dela dia e noite. Ele virou tipo assim o cuidador da esposa. Então esse quadro foi como se fosse uma dedicação dele a ela, né? Então, deixa eu ver se tem algo mais. Tem esse vídeo aqui, quando eu saí no hall central, mas na verdade eu vou mostrar o vídeo quando eu estava já no hall central, que é essas instalações aqui, bem grandes. Geralmente é o carro-chefe da Tate Modern, são essas instalações que tem no salão, chama Turbine Hall, o salão das turbinas, que é onde tinha toda aquela coisa gerador de eletricidade, né? Então eu não sei qual a autoria dessas obras, mas eu estou fazendo uma rápida filmagem aqui porque, assim, digamos que é uma coisa imponente, né? Você olha para baixo, tem esse negócio assim. Mas eu fiquei pensando, mas isso é um comentário, qual é o comentário que isso teria? Quer dizer, só porque está no hall das turbinas da Tate é uma obra de arte. Mas e se isso estivesse assim, fora de uma construção civil? Tivesse uma coisa parecida com isso, alguém ia achar que isso é arte? A minha opinião é que não. Isso não me diz muita coisa. E é isso, né? Não tem muito o que falar sobre essa obra. Bom, então essa foi a exposição acho que eu vou encerrar por aqui. Essa foi a exposição do Guston. Eu queria falar um pouco sobre a Anita Ré, que foi porque teve uma hora aí no vídeo que eu comparei um quadro dele com a Anita Ré. Que essa mulher é Anita Ré, R-E-E. Eu vi uma exposição dela na Hamburg Kunsthalle, que é o museu principal de arte de Hamburgo, né, na Alemanha, que é um museu maravilhoso, maravilhoso. Tem assim de tudo. E essa mulher era uma exposição especial sobre ela. Na verdade, a arte dela é um pouco depressiva, a verdade é essa. Mas é uma pessoa muito talentosa e ela morreu jovem. Eu acho que ela se matou, se não me engano. E ela tinha um histórico meio complicado, ela era infeliz no amor. Isso foi na década de 20. Ela estava ativa na década de 20, 30. Daí, quando o Partido Nazista começou a subir no poder, acho que ela era metade judia ou parte judia. E daí tinha aquela lei de Nuremberg que, se não me engano, se você tivesse na sua ascendência uma parte qualquer que fosse judia, você já sofria certas represálias, ou sei lá. Eu vou ver se eu trago isso aqui depois. Não é muito... não faz tanta diferença se eu não souber explicar exatamente agora, porque a única coisa que vocês precisam saber da Anita Ré é que ela, junto com o insucesso da vida amorosa dela, ela estava se sentindo...
que ela não era alemã de verdade, né? Então, acho que era uma pessoa depressiva. Se você olhar os quadros dela, você vai perceber que ela era depressiva. Mas enfim, tinha essa retrospectiva dela que totalmente por surpresa eu achei isso no dia que eu fui nesse museu de arte em Hamburgo. Porque eu fui nesse museu de arte para ver especificamente um quadro que eu adoro, do Caspar David Friedrich, que talvez o próximo vídeo seja sobre ele e sobre arte romântica espiritualizada. Ele era cristão, então ele tem uns quadros muito doidos, o Caspar David Friedrich. E esse quadro dele chama Wanderer in the Sea of Fog. Um caminhante perdido na névoa. Então é um homem no alto de uma montanha, o pintor pinta eles por trás, e quando eu mostrar esse quadro no próximo vídeo, vocês vão ver que esse quadro dele, que foi pintado em 1817, inspirou assim, principalmente cinema, artes gráficas, pôsteres de cinema. Eu vou até fazer uma seleção de todos os pôsteres de cinema que foram influenciados pelo Friedrich. E então é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho umas opiniões um pouco fortes sobre arte. E o que eu nunca gostei desse negócio de arte, quando eu estudei, quando eu estava na universidade, na faculdade, foi que a arte foi apresentada para mim de uma maneira sólida, como se não tivesse escape daquilo. Tal pintor é assim, tal pintor é assim, esse movimento de pintura é assim, e daí foi assim, e daí isso foi para isso, foi para isso. E você não consegue apreciar. Por exemplo, Picasso, ele começou era figurativo, ou seja, ele pintava pessoas, assim, coisas que você podia se identificar, se relacionar no seu olhar. E depois ele começou a pintar, ele começou aquela coisa surrealismo, pintava aquelas mulheres todas, sabe? Tô colocando aí uns quadros dele aí. E esse cara, ele é muito inteligente, ele conseguiu ganhar muito dinheiro e ficar famoso. Acho que até hoje ninguém cancelou o Picasso, porque tem toda essa história do Picasso ser misógino, sexista, tratava a mulherada mal, tinha 15 mil amantes, que provavelmente tinha também. E até hoje ninguém cancelou o Picasso. Então o valor dos quadros dele são de 100 milhões para cima, né? E eu, na verdade, eu prefiro o Picasso antes dele virar essa... Porque para mim, é assim, existe a realidade, e quando alguém começa a distorcer a realidade do jeito que ele distorceu, isso me diz que o que está pintando aquele quadro é uma mente com uma certa aberração espiritual. Então, eu não aprecio muito. Eu jamais teria um quadro desse na minha casa. Eu teria que olhar para um negócio desse todo dia. Então, eu nunca vou entender por que alguém vai pagar 100 milhões num quadro As Lágrimas de Dora Maar. Acho que é esse o nome do quadro, que se sabe que foi inspirado num caso de amor trágico que ele teve com essa mulher, a Dora Maar. E eu olho para aquele quadro e fico pensando em toda a dor e a miséria que o relacionamento entre esses dois causou, provavelmente mais nela do que nele. Então é uma equação que a conta para mim não fecha. Eu entendo que o mercado da arte é uma coisa, digamos, uma besta fora de controle, né? Não sei quem é que me falou outro dia, eu acho que isso aí é lavagem de dinheiro misturado com máfia. Veja bem, não estou falando que eu estou falando que eu ouvi isso falar.
que talvez justificasse para mim o que faz com que certos quadros custem tanto, ao lado de outros que, sei lá, são muito mais interessantes e custam assim um quarto, ou um quinto, ou um oitavo do que um quadro do Picasso custaria, né? Mas enfim, isso talvez seja um assunto para outro capítulo. Então eu deixo vocês aqui com um quadro da Anita Ré, para vocês apreciarem, e talvez uma música da época também. Até a próxima!